A verdadeira tragédia de Hormuz. Por trás da bravata iraniana, o povo sufoca sob o bloqueio. Teherã clama vitória, enquanto sua população enfrenta a realidade cruel de uma economia asfixiada e a sombra da escassez, provocada pela insistência do regime em desafiar o Ocidente e as sanções agressivas dos Estados Unidos no vital Estreito de Hormuz. No tabuleiro de xadrez geopolítico do Oriente Médio, as palavras do presidente iraniano Massoud Pezeshkian ecoaram com a previsível bravata de que qualquer tentativa de cerco ao Irã por mar está condenada ao fracasso. Esta declaração, proferida em meio ao endurecimento do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos no estratégico Estreito de Hormuz, pode soar como um desafio à hegemonia ocidental. No entanto, por trás da retórica altissonante do regime, a realidade nua e crua é que milhões de famílias iranianas estão sendo esmagadas pelas consequências diretas dessa escalada, numa demonstração brutal de como a política de força cobra um preço inaceitável dos mais vulneráveis. A dimensão humana dessa crise é de partir o coração, e os números não mentem. Enquanto os líderes vociferam sobre soberania e resistência, o pão na mesa do cidadão comum se torna um luxo cada vez mais distante. A inflação anual no Irã disparou para 50% no ano encerrado em março de 2026, com a inflação de alimentos alcançando um assombroso patamar de 105%. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, projeta que a inflação poderá atingir cerca de 69% apenas neste ano, um nível que beira o colapso econômico e que é o mais alto registrado no país desde a Segunda Guerra Mundial. Para milhões de iranianos, isso significa que os preços dos alimentos básicos dobraram em questão de meses, e a moeda nacional, o real, está em queda livre. A renda per capita, já fragilizada, despencou de $8.000 em 2012 para $5.000 em 2024, evidenciando uma década perdida de deterioração econômica. É inegável a conexão visceral entre as sanções ocidentais e a penúria que assola o povo iraniano. O bloqueio total ao tráfego marítimo, implementado pelos Estados Unidos desde meados de abril, é uma resposta direta ao fechamento anterior de Hormuz pelo próprio Irã, desencadeado por ataques de Estados Unidos e Israel. Essa guerra econômica, longe de ser um mero conflito de cifras, traduz-se em escassez de produtos essenciais, incluindo alimentos e medicamentos vitais. A classe média iraniana, outrora um pilar da sociedade, encolhe a olhos vistos, empurrando mais de 30 milhões de pessoas de volta à pobreza devido aos impactos da guerra, como as interrupções no fornecimento de combustível e fertilizantes. A situação é tão grave que o próprio ministro do petróleo do Irã, Mohsen Paknejad, minimizando publicamente o impacto do bloqueio, foi compelido a pedir à população que reduza o consumo, classificando a conservação e economia como um dever religioso. Uma admissão velada da profunda crise energética e de suprimentos que o país enfrenta. Os dados e o contexto político são alarmantes. Os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, planejam manter o bloqueio naval por vários meses, com o objetivo declarado de pressionar economicamente o Irã. Washington, inclusive, busca formar uma coalizão da liberdade marítima para o Estreito de Hormuz, solidificando a pressão. As repercussões são globais. Os preços do petróleo dispararam a níveis máximos em 4 anos, com o barril de Brent ultrapassando os $126. Por sua vez, Teherã adverte que não reabrirá o Estreito de Hormuz enquanto o bloqueio persistir, e ameaça romper o bloqueio pela força, se necessário. Essa intransigência eleva o risco de um conflito ainda maior. Além do impacto econômico, a repressão interna se intensifica. A ONU denuncia que, desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, o regime executou pelo menos 21 pessoas e prendeu cerca de 4.000, impondo também um dos mais longos bloqueios de internet do mundo, cortando o acesso por 61 dias e prejudicando milhões de vidas e empregos. É uma farsa cruel ver o regime iraniano desafiar o mundo enquanto seu próprio povo definha. A bravata de Pezeshkian é um insulto à inteligência e à dor dos cidadãos iranianos. Este não é um jogo de paciência entre governos. É um calvário diário para os iranianos que pagam o preço mais alto pela intransigência e má gestão de seu próprio regime. A perspectiva futura é sombria.
Com a economia iraniana em contração de 6,1% em 2026 e sendo agora significativamente menor que a de seus vizinhos regionais. A menos que haja uma mudança drástica na postura de Teherã, a espiral de sofrimento continuará, com o espectro de uma escalada militar sempre à espreita. O bloqueio não está condenado ao fracasso para Washington, mas sim para o povo iraniano, que vê suas esperanças e meios de subsistência pulverizados no altar da megalomania de um regime. O canal Voadora News é 100% independente. Apoie com sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. Aproveite para conferir sua inscrição e se não for inscrito ainda, então chegou agora, inscreva-se. Até breve.